Olá. Por que o pastor Paulo Júnior caiu? Sabemos que esse acontecimento tomou conta das redes sociais nos últimos dias e eu quero apresentar aqui o porquê dele ter caído. Ok? Então fique no vídeo para você entender. Primeiro, quero apresentar a você esse vídeo aqui do pastor Silas Malafaia avisando o pastor Paulo Júnior. Que não suportam estar debaixo de liderança, motivar esses caras para isso, usar rede social para atacar a igreja e pastores. Vamos ver o final. Eu já vi esse filme. E quem fez isso hoje, fez no passado, talvez ele ainda era garoto. Ele era garoto, devia de ter uns 10 para 12 anos, quando esses caras eram os ases na igreja evangélica brasileira e hoje estão destruídos, desmoralizados. E cuidado, e eles eram homens de Deus, íntegros. Eu não estou dizendo que você não é íntegro, mas cuidado, colega. Você está entrando num caminho que pode destruir teu ministério. E não diga, esse grande... Então o pastor aqui, Silas Malafaia, está falando sobre o pastor Paulo Júnior, alertando ele que, ao ele falar contra pastores como o próprio Silas Malafaia e dentre outros, alertando que eles eram falsos profetas, ele poderia ser condenado, cair em condenação, em julgamento, juízo de Deus por causa dele estar se levantando contra aqueles que são ungidos de Deus. Ok? E aqui o pastor Marco Feliciano ele vai fazer a mesma ponderação. Meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu assisti um vídeo que parece ser antigo de um pregador que é conhecido na internet. O nome dele é pastor Paulo Júnior. No vídeo, ele faz duras críticas a alguns líderes religiosos, me colocando entre eles. Ele fala do pastor Joel Austin, do pastor Kenneth Copeland, do pastor Benny Hinn, do pastor Silas Malafaia, do apóstolo Valdomiro Santiago, do bispo Edir Macedo. Homens com ministérios gigantescos, líderes de multidões, conhecidos e reconhecidos internacionalmente. Assista aí o vídeo para você ver. Tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si Joel Austin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, amontoarão para si homens, doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E então, depois que eu assisti, eu me perguntei, o que o meu nome faz no meio de tanto... Então aqui ele está apresentando que o pastor Paulo Júnior criticou ele. É interessante que ele viu esse vídeo há pouco tempo, né? Só que esse vídeo do pastor Paulo Júnior, ó, é muito antigo, né? Mas ele viu agora. E ele fala que depois, na continuidade aqui, ele vai falar que está disposto a conversar se o pastor Paulo Júnior precisar e tal. Ex-pastor, né? Agora o pastor Paulo Júnior foi destituído da sua posição, é um irmão em Cristo. E ele vai aqui então dizer que está disponível a conversar com o irmão Paulo Júnior, enfim e tal. E esse vídeo do pastor Silas é bem antigo, né? Que ele vai falar que nunca viu ninguém falar contra aqueles chamados por Deus e ficar impune, ok? E a questão é, será que foi realmente Paulo Júnior por ter falado contra esses homens que ele realmente caiu? O princípio da resposta está aqui, ó, no modelo de governo da igreja a qual ele fazia parte. A Igreja Aliança do Calvário é uma igreja batista reformada que adota o sistema de governo congregacional. Isso significa que cada igreja local tem autonomia administrativa e é regida por assembleias democráticas.
No sistema congregacional, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. A maior parte das igrejas batistas adotam esse sistema de modelo congregacional. E para nós especificar um pouco mais aqui sobre esse sistema, então o sistema de governo congregacional, ele é um sistema de governo eclesiástico que ninguém pode reclamar por não ter sido consultado ou ainda ouvido. Então, é um ponto que eu acredito que é um ponto positivo. Todos os membros têm direito a voto e opinar sobre os mais diversos assuntos da igreja, ok? Usando o mesmo exemplo da reforma do prédio do departamento infantil da igreja, todos podem opinar sobre a necessidade dessa reforma. Um exemplo, falando sobre uma reforma, né? As pessoas sobre quem eles vão contratar, até sobre o material a ser utilizado. Então, nesse sistema, os membros, eles têm voto, eles têm voz. E esse é o sistema que é utilizado na Igreja Aliança do Calvário. Ninguém pode dizer depois que não sabia ou que não foi ouvido. Então, diante desse sistema, que é o sistema da Igreja Aliança do Calvário, o pastor Paulo Júnior deveria prestar contas. E como ele mesmo referiu no vídeo a qual ele está se retratando pelos seus erros, foi chamada a atenção dele pela Assembleia Local, 1, 2, até a 3ª vez, que foi o momento então em que ele foi excluído. Então, nesse sistema que ele foi, então, a sua atenção foi chamada e todos os membros então entraram em acordo diante da situação, ou seja, o pastor Paulo Júnior, ele está agindo de uma forma que não condiz com as doutrinas bíblicas, que o obreiro não pode ser iracundo, ele não pode ser briguento, ele tem que ser manso, tem que ser tratável, e por aí vai. Eu não quero entrar nos pormenores do que aconteceu realmente, mas no que nós não sabemos, né? Porque não podemos falar o que aconteceu numa totalidade, mas no que ele falou ali, diante do que ele falou, eu estou comentando. Então, nessa forma ele foi advertido e dessa forma ele foi excluído. E essa forma de sistema de governo, ela é uma forma que eu vejo que é uma forma bem justa, porque torna então aqueles que estão na frente do ministério cabíveis de punição. Eles não estão acima de serem repreendidos, eles estão no mesmo patamar de serem repreendidos que qualquer membro. E o que esse pastor aqui, ele na igreja dele, com certeza, ele não tem esse sistema. Nem esse pastor aqui, ou seja, esses dois pastores, na igreja deles, eles não têm o sistema congregacional em que eles são avaliados periodicamente pela congregação. Mas na igreja deles, o sistema é esse aqui, ó, episcopal. É o sistema episcopal, e é aquele sistema que é o modelo de governo que dá mais agilidade à igreja, né? Tudo só depende da aprovação de uma pessoa. Por exemplo, a reforma do prédio, né, que nós estamos falando, todos deveriam votar no congregacional. Nesse sistema, o episcopo decide fazer, quem vai fazer e o que vai ser feito. Tudo é resolvido de forma rápida. A igreja é muito beneficiada, no caso, por esse sistema, porque é tudo de forma rápida. Mas o ponto negativo é desnecessário dizer que a concentração de poder na mão de uma única pessoa é algo muito perigoso. Então vejam só, qual é o sistema de governo
desses irmãos aqui, ó, e em sua maioria, grande parte, acho que todas as igrejas pentecostais, é o sistema de governo episcopal. O poder está concentrado somente em uma pessoa, ok? Somente essa pessoa tem autonomia, ó. Os erros desse episcopo podem desviar para sempre sua igreja, e como não há uma autoridade superior, ninguém pode impedir essa derrocada. Então, as escolhas da prioridade, dos materiais, das pessoas serem contratadas, injustiças na aplicação da disciplina, também pode acontecer nesse sistema o quê? A eleição de obreiros que não tem nada a ver com o ministério, não tem chamado nenhum. É muito comum esse tipo de forma de governo, esses pastores que são os únicos, são eles que mandam na igreja, eles elegem os mais chegados, para não dizer os mais puxa-sacos. Às vezes são homens que não são espirituais, mas estão ali sempre na volta desse pastor presidente, desse bispo, né? Desse episcopo. E são eles que são escolhidos. Às vezes aquele irmão que é usado por Deus, que é uma bênção, mas que chama a atenção desse líder, que é o episcopo e único no governo, nunca será eleito. Por quê? Porque esse líder sabe que esse cara, ele é um problema, ele é uma voz divergente a dele. Então, esses caras, eles podem, diante desse sistema de governo, construir uma fachada de igreja e por trás fazer o que quiserem. E no caso do sistema de governo adotado por uma igreja como a Aliança do Calvário, é impossível acontecer isso, ok? Como também o sistema de governo, por exemplo, adotado por uma igreja presbiteriana, né? É um governo eclesiástico, né? Tem o conselho da igreja. A igreja é autônoma, livre para escolher seu representante, baseada nas condições pré-estabelecidas na Bíblia, né? Então, também é uma forma de governo mais democrático. A igreja escolhe seus obreiros, aqueles que estão de acordo com a palavra. Esse governo presbiteriano também. Já nesse sistema, né, episcopal, que é só um que decide, muitas vezes os obreiros que estão ali, a igreja não quer. Eu já presenciei, porque eu estive nesse sistema há muitos anos. Camarada não tem nada, sabe? Não tem nada de Deus na vida. A igreja não elegeu, porque não pode. E tá ali, ok? Então, o que eu tenho a dizer para vocês? A queda do pastor Paulo Júnior foi porque tinha uma igreja, ok? Uma igreja que no seu sistema de governo julgou esse homem como indigno. Agora coloque esses dois aqui, ó, esse aqui, ó, na avaliação. Em cuidar de uma igreja e deixem eles ser avaliados para ver se realmente eles são dignos, ok? E periodicamente eles sejam avaliados para ver se realmente são dignos. E outra coisa, aqui entra também a hipocrisia e a verdadeira humildade e arrependimento. E a vida realmente na presença do Senhor, sem se preocupar com status ou cargo ou aparência. Esse camarada aqui, ó, e esse aqui, ó, eles nunca deixarão o status deles. Nunca, de forma alguma. Agora, o exemplo do pastor Paulo é o seguinte: independentemente do que ele fez, ele teve a coragem, a graça, né? Foi do Senhor. O Senhor lhe deu essa graça para se arrepender e abandonar, também abrir mão. Aí você pode dizer, tá, mas se fosse no modelo episcopal, de repente ele não abandonaria. De repente não abandonaria. Mas a sua alma, que é o principal, estaria perdida. Porque esse homem
e esse homem aqui, no modelo episcopal, e só eles governam, como está a alma desses homens? A quem eles prestam conta? Eles não prestam conta para ninguém. Agora, quando você tem alguém a prestar conta, alguém estará velando pela sua alma. Quando os obreiros, diante deles, o pastor ele deve prestar conta, no modelo congregacional ou presbiteriano, ele também tem alguém que vai zelar e cuidar da alma dele. Foi isso que aconteceu com o pastor Paulo Júnior, onde ele foi levado a reconhecer o seu erro, se arrependeu e agora ele está muito bem, está cuidando da alma dele em Cristo, porque posição, cargo e nome, isso não conta. A posição que esse camarada está aqui, ó, e esse aqui, ó, respeito eles, ok? Deus julgará todos nós um dia, então não podemos dizer o que será, o que não será, mas a posição que eles estão acima, ok? De qualquer repressão. Será que realmente eles vivem uma vida quebrantada, uma vida no altar? Pois é, não podemos dizer nada. Agora, uma pessoa que realmente ela é levada a um arrependimento sincero, com certeza há uma facilidade maior dela se quebrantar quando ela é confrontada e aceita. E tem pessoas que a confrontam, com certeza há uma possibilidade muito maior de a sua alma estar em paz com Deus. Por quê? Porque nome, posição, homens passam, o legado fica, independentemente do que aconteceu. Agora, aqui está a diferença, foi por isso que ele teve que sair da sua posição. O pastor Paulo Júnior saiu da sua posição, por quê? Porque havia um sistema de governo condizente na condição que poderia tirá-lo da sua posição diante dos equívocos que ele cometeu como obreiro. Agora, você já viu alguém da linha pentecostal vir a público se arrepender porque foi chamado a atenção dele pela igreja? Olha, nesses anos de fé que eu tenho vivido, às vezes o camarada ele trai a mulher, troca de mulher e a vida segue e ele continua sendo pastor, tá? Então, fica aí uma reflexão para nós, observar isso, e eu agradeço a Deus por esse sistema de governo da linha reformada, que é um exemplo para todos nós. Se esse sistema fosse adotado no Brasil, muita coisa mudaria, ok? Então, curta, compartilhe, comente esse vídeo e se inscreva no canal Refletindo a Mente de Cristo. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.